meus queridos alunos, começando aqui mais uma aula do nosso canal Resumindo Direito. Estava com saudade de vocês, espero que tenham curtido muito as férias e agora nós voltamos para a nossa vida normal, ou seja, para a nossa vida de estudos. Nós iremos abordar hoje a ação de consignação e pagamento. Mas antes disso, eu peço que você clique aqui e se inscreva no meu canal e compartilhe esse perfil para que mais pessoas possam vir estudar processo civil com a gente. Pois bem, hoje nós iremos falar de ação de consignação a pagamento. Vocês estão vendo que eu estou num formato diferente. Eu trouxe esses slides aqui, que será um material que eu irei disponibilizar ao final das aulas. Então digite aqui nos comentários "eu quero", que assim que você digitar, eu vou saber que você quer este material e eu vou mandá-lo para você. Esse é um material de apoio para que possa ser reforçado os seus estudos. Se você quiser usar para alguma apresentação em sala de aula, pode usar, não tem problema. Deixo aqui a minha autorização. Pegue também o seu Código de Processo Civil para que a gente possa estudar os artigos. Como eu sempre digo para vocês, não tem como estudar processo civil sem ter o Código de Processo Civil em mãos. O meu já está aqui. Espero que o seu esteja também. Então vamos lá. A ação de consignação e pagamento, ela é a primeira ação dos procedimentos especiais. Nós temos o procedimento comum, que é aquele que começa com a petição inicial. Nós temos aí uma audiência de conciliação, produção de provas. Depois, se for o caso, nós temos uma audiência de instrução e julgamento. Tem todo o caminho do processo até chegar à sentença. Já as ações do procedimento especial, elas são diferentes, ou seja, o caminho dela é totalmente diferente do caminho do procedimento comum. Não significa dizer que ações do procedimento especial não possam se tornar, em algum momento, ações do procedimento comum. Calma, vocês vão entender o que eu estou falando. A ação de consignação e pagamento. Vamos lá. Qual que é o cabimento dessa ação? Quando a gente fala cabimento, quais são os artigos que corroboram essa ação do procedimento especial e outras também. O cabimento está nos artigos 539 a 549 do CPC e também nos artigos 334 a 335 do Código Civil. Ah, professora, mas a gente vai estudar o Código Civil? Sim, gente, lembre-se, o Código de Processo Civil, ele sempre anda com o Código Civil, não tem como eles andarem separados. Tanto é que quando a gente vai fazer uma petição inicial, nós colocamos todo o nosso embasamento jurídico no Código Civil e no Código de Processo Civil. E se for o caso, cita-se também a Constituição, cita-se doutrina, tudo para que possa corroborar a sua fala. Então, o cabimento, onde que você vai estudar essa ação de consignação e pagamento? Inicialmente, no artigo 539 a 549 do CPC. Vamos lá. Mas, professora, o que é essa ação de consignação e pagamento? Ah, eu lembrei de consignar de banco. Eu já escutei vários exemplos assim em sala de aula. Bom, como você sabe, eu gosto de dar aula com exemplos práticos, para que você possa entender com mais facilidade. Eu trouxe aqui o conceito do Daniel Amorim, fica aqui a dica para caso vocês queiram comprar o livro dele. Eu acho a forma que ele escreve muito didática e eu sempre uso ele como base, somados obviamente a outros autores. Eu trouxe um conceito de Daniel Amorim para vocês, mas eu quero dar um exemplo. Vamos supor que eu, Simone, comprei um carro na mão de Maria. E aí eu combinei de pagar a Maria 10 parcelas de R$1.000. Porém que eu sou a devedora, eu assumi a obrigação com Maria. Maria é minha credora. Porém que Maria, por algum motivo, ela se recusa a receber a minha parcela de R$1.000. Neste caso, o que eu faço? O Código Civil fala para mim que a partir do momento que eu assumo uma obrigação, o meu dever é de cumprir esta obrigação. Por isso que criou-se no nosso ordenamento jurídico a ação de consignação e pagamento. É exatamente para, em alguns casos especiais, quando o devedor quer pagar,
mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue. Eu estou querendo pagar a minha prestação a Maria, porém que Maria não quer receber. E nisso eu vou ficar sem pagar? Não, porque o Código Civil ele fala para mim que a partir do momento, como eu disse para vocês, que eu assumi a obrigação, eu tenho que pagar. E aí, qual que é a forma para que eu pague? Através da ação de consignação em pagamento. Tá, estão vendo como que é simples processo civil? É tão simples, é tão gostoso, por isso que eu gosto tanto de lecionar essa matéria. Então vamos lá. Então eu já sei que eu sou o devedor, né? E eu estou querendo pagar Maria, porém que Maria não quer receber. Ah, professora, mas em quais situações que isso pode ocorrer? Eu coloquei aqui para vocês. Em quais situações eu posso ingressar com uma ação de consignação em pagamento? São em todas as situações? Não. Tudo no ordenamento jurídico tem um quê, um para quê e um porquê, não é mesmo? Então, não são em todas as situações do nosso cotidiano que eu posso ingressar com a ação de consignação em pagamento. Quais são essas situações? Essas situações, elas estão previstas no artigo 335 do Código Civil. Por isso que eu falei para vocês que a ação de consignação em pagamento, ela vai andar junta com o Código Civil. Por quê? Vamos nos ater aqui à redação do artigo 539, que é o que dá o início à ação de consignação em pagamento. O artigo 539 vai falar assim: nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Só que aqui no Código de Processo Civil está falando para mim quais as situações? Não, por isso que nós fazemos a remissão ao Código Civil. Lá no Código Civil, no artigo 335, que você vai encontrar quais são as situações que eu posso consignar. Então, vamos nos ater aqui a 5 incisos que ele me diz quais são essas situações. Vamos lá. A primeira que eu posso citar para vocês é a recusa do credor em receber ou dar quitação, que foi o caso que eu expliquei para vocês de eu querer pagar Maria e Maria não querer receber, sem nenhum motivo específico. O inciso 1º do artigo 335 vai me dizer assim: se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. É o exemplo que eu dei para vocês entre mim e Maria. Vamos lá. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas. A doutrina, ela vai me falar das obrigações quesíveis e portáveis. O que são essas obrigações, professora? Obrigações quesíveis são aquelas prestações em que o credor vem até a mim para receber o valor. Bom, eu estou aqui no meu escritório. Vamos supor que eu tenha acertado, combinado com o meu credor, que é o dono dessa sala, para que todo dia 5 ele venha até meu escritório para receber o valor da obrigação, que é no caso o valor aqui do aluguel. Então isso aí é obrigação quesível, que a doutrina fala que é quando o credor vem até o devedor pegar a obrigação para ter aqui o seu cumprimento. Já as obrigações portáveis são do cotidiano, que é o tradicional, vamos dizer assim, que é a figura do devedor que vai até o credor no tempo e condições devidas, como está falando aqui o inciso 2, pagar a obrigação. Então vamos lá. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos, cabe a mim consignar. Vocês viram aqui que quando houver a recusa do credor em receber ou dar quitação, eu posso fazer a consignação em pagamento. Então, sempre que houver essa recusa, seja da obrigação quesível, seja da obrigação portável, eu posso aqui consignar. Vamos lá. Quando não for possível encontrá-lo quem, pessoal? O credor. Quando eu, que sou a devedora, eu não consigo encontrar o credor,
se enquadra aqui no inciso 3º, que vai me dizer assim: se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, isso aqui, pessoal, entra a obrigação quesível, que é da figura do devedor indo até o credor pagar. Pois bem, se o credor for incapaz, vocês já ouviram aquela expressão: quem paga mal, paga 2 vezes. Não é assim? Se você pagou a sua obrigação para uma criança, você pagou para uma pessoa que era incapaz. Então, quem paga mal, paga 2 vezes. Você será obrigado a pagar essa prestação novamente. For incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, vamos supor que o seu credor, ele sumiu, foi fazer uma viagem para fora do país, não deixou endereço, não deixou contato, não deixou uma pessoa para que possa estar recebendo esse valor dessa obrigação, ou não deixou um Pix, não deixou uma conta bancária para que seja feita uma transferência, simplesmente você não tem como pagar porque você não consegue encontrar o credor, porque ele é desconhecido, foi declarado ausente, ele sumiu, desapareceu. Então, como que você vai pagar? Você vai cumprir a obrigação, que é uma obrigação quesível para uma pessoa que simplesmente desapareceu? Não tem como. Então, neste caso, você pode o quê? Consignar. Estar em lugar, residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Aqui nós podemos dar um exemplo de um credor que mora em uma favela, por exemplo, em uma comunidade que seja um lugar muito difícil, muito perigoso e que você tenha medo de ir até esse local. Nestes casos aqui, para resguardar o seu bem-estar, você faz a consignação em pagamento. Então, professora, são nesses casos, calma, tem mais ainda. Nós temos aqui o inciso 4. O inciso 4 vai falar para mim de quando houver dúvidas de quem pagar ou pender litígio sobre a coisa. O inciso 4 vai me dizer assim: se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Um exemplo disso aqui, pessoal, um exemplo desse inciso é que, vamos supor que eu aluguei uma casa na mão de Dona Maria. Só que Dona Maria, ela veio a falecer. Eu sempre pagava o aluguel em mãos em Dona Maria. Só que aí Dona Maria faleceu, não foi feito o inventário ainda e o fruto desse bem, ou seja, o aluguel, eu não sei para qual filho que eu vou pagar. Vamos supor que deixou 3 filhos. Eu não sei se é filho A, filho B, filho C que vai receber o valor do meu aluguel. Então, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, qual que é a minha posição como devedora? Fazer a consignação em pagamento. Vamos lá. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Oh, gente, eu tô achando engraçado, por quê? Quando é na sala de aula, né? A gente pergunta, houve alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Fala pra mim. Aí a turma interage, conversa com a gente. E aqui eu acho tão estranho, né? Conversar com a câmera, porque eu sinto falta dos argumentos, dos questionamentos, da interação com vocês. Mas vamos lá. Se pender litígio sobre o objeto de pagamento. Vamos supor que a casa em que eu moro e eu pago aluguel está sendo disputada judicialmente. Em tese, essa casa, 2 pessoas falam que são donos dela. E para você não incorrer em erro, para quem você vai pagar? Se esse imóvel que você mora pende litígio sobre ele. Então, pessoal, são nesses casos, são nessas hipóteses em que você pode fazer a consignação em pagamento. Tanto é que quando você vai redigir ali a sua peça processual, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, você tem que explicar em qual campo, em qual desses incisos que está sendo enquadrada aí a sua consignação em pagamento. Você tem que explicar por qual motivo que você está precisando e querendo consignar o valor aqui em questão, o valor da obrigação. Vamos lá. Mas agora vem uma questão. Essa obrigação, eu só posso consignar dinheiro, professor? O que vocês acham? A doutrina me diz que a consignação ela será feita através de depósito judicial ou extrajudicial
de dinheiro ou outro bem qualquer que seja objeto da obrigação. Então ficou bem amplo aqui pra gente. Por exemplo, eu posso consignar a chave de um imóvel. Vamos supor que eu esteja querendo devolver o imóvel que foi objeto aí de uma locação e o credor, por algum motivo, não queira receber as chaves. Ele alega que ficou pendente uma pintura dentro do imóvel, alega que eu estraguei, pode ser qualquer motivo. Ou ele nem precisa dar um motivo para fazer a recusa do recebimento dessa chave. E aí eu preciso finalizar essa obrigação e eu quero entregar chaves desse imóvel. Então, neste caso, eu posso consignar sim uma chave ou qualquer outro bem, como nos diz a doutrina. Então, não precisa ser necessariamente dinheiro. Você pode consignar o que foi objeto aí do contrato, né? Eu já vi em situações que você faz a consignação de folhetos, de sacas de café, você pode, de chaves, de carros, você pode consignar o objeto do contrato, ok, pessoal? Então fica aí essa dica aí para vocês, que se cair na prova de vocês ou no seu dia a dia, como estudante ou como advogado, pode ser consignado somente dinheiro. Não é bem assim. Pode ser dinheiro ou qualquer outra coisa que seja objeto do contrato. Então vamos lá. Aqui eu já dei uma dicasinha. A consignação, ela pode ocorrer de duas formas, de forma judicial e extrajudicial. Mas agora nós temos que nos ater aqui a algumas peculiaridades. Vamos lá. Se você for fazer a sua consignação extrajudicial, aqui vem um ponto extremamente importante que tem que ser falado com vocês. Se você for fazer a consignação extrajudicial, você só pode fazê-la em dinheiro. Você só pode consignar dinheiro. Por que, professora, que eu só posso consignar dinheiro? Porque o banco, a obrigação do banco é mandar um aviso de recebimento falando que houve aqui um depósito judicial. Como que você vai até o banco e deposita uma saca de café? Dando um exemplo aqui para vocês. Não tem como. Então, fica aqui mais essa dica para vocês. Depósito extrajudicial é somente dinheiro. Quantia em dinheiro. Então vamos lá para os requisitos da consignação em pagamento em dinheiro. A prestação deve ser pecuniária, que foi o que eu disse para vocês, só pode ser valor em dinheiro. Existência no local de pagamento. O que é isso, pessoal? O código me diz que eu tenho que ir até uma agência bancária oficial no local de pagamento. Geralmente é aqui o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, que são bancos oficiais. Mas olha só o que me fala o parágrafo 1º do artigo 539. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial. Quais são os estabelecimentos bancários oficiais aqui no nosso contexto? Banco do Brasil ou Caixa. Onde houver situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento. Então, pessoal, aqui eu tenho que ter um banco oficial, como me diz aqui o parágrafo 1º do artigo 539, para que seja consignado esse valor. Agora vamos lá, vamos fofocar. Vocês sabiam, pessoal, que pouquíssimos os bancos sabem dessa consignação em pagamento? Chega até a ser vergonhoso, né? É um serviço que o banco tem que oferecer, porém que os bancos eles não sabem que pode ser feito essa ação de consignação em pagamento extrajudicial em agência bancária. Olha só para vocês verem. Eu já escutei uma professora, na época que eu era estudante, ela falando que ela pegou um processo desse, uma ação de consignação em pagamento, né? E ela pediu o cliente dela para que fosse feito de forma extrajudicial. Chegando lá, a agência bancária ficou um olhando para o outro, e ninguém sabia por quê. Na realidade, você está querendo consignar, vamos supor que talvez você não tenha nem conta nesse banco,
Você chega no Banco do Brasil e fala assim, eu quero depositar aqui 10 mil reais no nome de fulano de tal. Eles vão olhar assim, como assim? Mas essa pessoa tem conta aqui? Não, não tem não. E como que você quer consignar? Eles não sabem que existe essa consignação em pagamento. É engraçado a gente dizer, mas isso aí é muito natural, é muito comum. Tanto é, pessoal, que os bancos, eles são obrigados a fazer isso aí. Então, como que é o procedimento? Você tem que saber quem é o seu credor, ele não pode ser desconhecido, não pode ser enquadrado lá no inciso 3º do artigo 335. Então, ele tem que ser conhecido. Por quê? Porque o banco vai ter que mandar uma carta com AR, né, com aviso de recebimento, para ele. Então, você tem que saber o endereço, quem é aqui o seu credor. Tem que ser obrigação em dinheiro, como eu disse para vocês. Não tem como você consignar aqui extrajudicial, chave, uma saca de café, como foi o exemplo que eu disse para vocês. Então, vamos lá. Você tem que ter o endereço, saber quem é o seu credor, e o credor tem que ser conhecido, certo, capaz e solvente. Então, vamos lá. Você sabendo quem é o seu credor, sabendo qual é o endereço dele, ele sendo uma pessoa capaz, você chega até o banco com esses dados e fala que quer consignar aqui 10 mil reais. Então, o banco vai fazer essa consignação para você. E aqui vem uma pegadinha, pessoal, que cai em prova. Quem é que manda o aviso do recebimento? Quem é que manda o aviso, a carta com o aviso de recebimento? É o banco. É a obrigação do banco mandar esse AR, essa carta com o aviso de recebimento, né, para o seu credor. E onde que está falando isso para mim? No 539, parágrafo 1º, que eu li para vocês. Vamos dar continuidade nele. Cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinalado o prazo de 10 dias para que haja a manifestação ou a recusa. Então é o banco que manda, não é você, devedor, que manda essa correspondência para o credor. Isso cai muito em prova, as pessoas confundem demais, mas quem manda aqui a carta com o aviso de recebimento é o banco, é a instituição bancária em que você foi lá deixar aí a sua consignação, fazer aí o seu depósito. Pois bem, preenchidos os requisitos legais, que foi o que eu disse para vocês aqui, vamos ao procedimento. Esse procedimento é o quê? O banco vai mandar a carta com o aviso de recebimento para que no prazo de 10 dias se posicione com relação ao depósito realizado. Ele pode aceitar o depósito, ir até a agência bancária e levantar o valor, ou ele pode se recusar. Ele não precisa falar por que ele está se recusando, ele não precisa falar nada, porque, gente, o banco é extrajudicial. Ele não vai discutir nada com o banco. Vamos supor que eu fiz a consignação aqui de 10 mil reais, como eu falei com vocês. Porém, que o credor acha que eu teria que ter feito a consignação, que a prestação aqui da obrigação seria 11 mil reais. Então, ou seja, está faltando R$1.000. Eu vou discutir isso com o banco? Não, gente. Então, o banco não é local para que eu possa estar discutindo isso aí. Ou ele pode recusar, sem não precisa explicar qual é o motivo, ou ele pode resgatar o valor de 10 mil reais. Pois bem, como eu disse para vocês, as possíveis reações do credor são essas. Ele pode comparecer à agência e levantar o valor, é o que eu falei com vocês. Comparecer à agência e fazer algumas ressalvas, ou seja, ele pode levantar esse valor, mas ele tem ciência aí de que está faltando R$1.000. Ou recusar todo o depósito. Aí vem o que diz o artigo 539, parágrafo 3º do CPC, que é o famoso prazo de 30 dias. Que o que acontece, pessoal, quando você vai fazer uma prova de concurso, quando você vai fazer uma prova na faculdade, você tem que se ater a prazos, né? Banco de concurso, professor gosta muito de confundir aí os alunos, quem está fazendo a prova de concurso nos prazos. Então, sempre quando houver prazo de 10 dias, prazo de 30 dias, fica um pouquinho alerta. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 539, parágrafo 3º do CPC.
Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Então, por que isso, professora? Isso aqui é para resguardar e mostrar para quando você for entrar com a ação dentro de um prazo de um mês. Frisa-se aqui que o código deixou bem claro que você tem um prazo de um mês aí a partir dessa recusa para que você ingresse com a ação de consignação e pagamento. Então, fique atento aí ao prazo de 30 dias. Então, quando você for instruir a sua inicial, você tem que levar aí, acho que você fez o depósito, ou o comprovante de que o seu credor recusou o recebimento desse valor. Então, agora, superada essa fase aí da vez extrajudicial, espero que vocês não tenham ficado com dúvida, porque na sala de aula a gente aí, como eu disse para vocês, ficou com alguma dúvida, né? Então, vamos lá. A gente vai para a via judicial. Como peticionar? Como eu sempre digo para vocês em sala de aula, não existe petição inicial sem os requisitos do 319 e 320 do CPC. Então, a base de uma petição inicial é a mesma, porém que será aqui uma ação de consignação em pagamento. Então, o nome da ação vai ser essa. Você não precisa nem falar que é consignação em pagamento judicial, porque, obviamente, se você está ingressando com essa ação, é judicial, né? Você vai colocar, como eu disse para vocês, os requisitos 319 e 320 do CPC, né? Quem são as partes, quem é o autor, quem é o réu, a qualificação, o endereço, dados pessoais, tudo você vai colocar na sua petição inicial. Prova do depósito e da recusa. Então, se houve o depósito e houve a recusa, professora, mas onde que eu vou conseguir isso? O banco vai poder te dar. Professora, uma dúvida, mas eu só posso fazer a consignação em pagamento se eu tentei fazer a consignação extrajudicial e não consegui? Não, não é isso. Você pode consignar em todas as situações do artigo 335 do Código Civil que eu disse para vocês. Vamos supor que você está pendendo litígio aí sobre o imóvel, ou você não sabe exatamente a quem pagar e você não quis fazer extrajudicial porque você não sabe quem é que você vai pagar. Então, nesse caso, você vai fazer extrajudicial? Não. O que eu disse para vocês? Para que seja feita a consignação extrajudicial, você tem que saber quem é o credor, você tem que saber o endereço dele, você tem que saber os dados dele. Tanto é que o banco vai mandar uma carta com um aviso de recebimento, não é isso que eu conversei com vocês? E vamos supor que o seu credor tenha ido para fora do país, que foi o exemplo que eu disse para vocês. Como que você vai consignar extrajudicialmente? Não tem como. Então tem que ser judicial. Então, pessoal, vamos esclarecer isso aí. Não necessariamente você precisa primeiro tentar fazer a consignação extrajudicial para, havendo aí a recusa, você fazer judicialmente. Não é isso. Né? Tanto que nós temos aí os incisos para corroborar essa questão de você consignar quando não souber quem é o seu credor, quando ele for incapaz, e dentre as situações que a gente conversou agora há pouco do 335 do Código Civil. Então vamos lá. Pedido expresso do depósito. Gente, isso aqui é muito importante. Quando você faz a petição inicial de consignação em pagamento, você já não deposita, não faz o depósito judicial não, que não tem nem como. Você primeiro peticiona e um dos pedidos principais aqui é o pedido expresso de depósito em 5 dias, que aí você vai pedir ao juiz o quê? Que seja deferido no prazo de 5 dias para que você faça o depósito judicial do valor a ser consignado. Então, tem que ter esse pedido aqui. E aí, qual que será o procedimento? O juiz vai analisar a sua petição inicial, vai ver se ela enquadra aí nos quesitos necessários do 319 e 320 do CPC. E aí, o juiz vai deferir para você o prazo de 5 dias para que você faça o depósito. Aí sim, você fará o depósito aqui judicial. Ou se você já tiver o comprovante do extrajudicial, que o dinheiro já está lá no banco, para que seja levantado esse valor em favor do seu credor. E aí também vai ser citado o réu para poder levantar o valor já consignado ou oferecer contestação no prazo de 15 dias. Lembra que eu falei com vocês
que nada obsta, vamos dizer assim, que uma ação do procedimento especial possa se tornar procedimento comum, aqui está um exemplo para vocês. Vamos lá. A partir do momento que o credor oferecer contestação aqui, já passa aí para o procedimento comum, porque talvez vai ter aqui produção de provas, pode ter audiências. Então, se encerrou o procedimento especial aqui. Se o credor, ao ser intimado dentro do prazo aí de 15 dias, ele se manifestar e pedir para que seja levantado o valor, a nossa ação acabou aqui. Então, o que o juiz vai fazer? O juiz vai dar uma sentença, né, extinguindo a obrigação pelo fato do seu cumprimento. Então, a obrigação ela foi cumprida. Então, o juiz vai extinguir aqui a obrigação, dando uma sentença, né, falando que essa obrigação foi cumprida e encerrou-se o processo. Aí vamos supor, pessoal, que o credor ofereça contestação e diga que o valor consignado de 10 mil reais não é bem esse, que o valor seria aqui de 11 mil reais. Aí o que o juiz vai fazer neste caso? Ele abre prazo aí para que eu, devedor, complemente o valor, que eu faça o depósito da complementação. Fazendo o depósito aqui da complementação de R$1.000, se extinguirá o processo. Agora, se o juiz pede para que eu complemente o valor e eu trago ao processo provas de que realmente a minha obrigação como devedor é pagar 10 mil reais, por isso que segue aí o procedimento comum, que terá análise de provas, encerrar por aqui. O nosso procedimento especial acabou no momento aqui que ele é citado e pode ou não oferecer contestação. Então vamos lá, pessoal, caminhando mais um pouco aqui. Prestações sucessivas. Eu posso, são dúvidas que surgem, né, dos meus alunos. Eu posso fazer consignação em pagamento de prestações? Vamos voltar aqui ao exemplo do meu credor que foi para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos e sumiu, não tem como eu encontrá-lo. Eu entro com a ação judicial para que eu possa consignar este valor. E aí o que acontece, pessoal? Eu posso fazer consignação de prestações sucessivas. Vamos supor que ainda falta 5 prestações e aí ele desapareceu, eu não consigo encontrá-lo. Então o juiz vai deferir para que eu deposite judicialmente a primeira prestação, aí depois você deposita a segunda, a terceira, a quarta, até chegar à quinta prestação e extinguir aqui a sua obrigação. Então eu posso fazer aqui a consignação de prestações sucessivas? Sim, tanto é que eu trouxe para vocês o enunciado 60 do FPPC, que vai falar assim: na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignado uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo enquanto estiver pendente o processo. Então o exemplo que eu dei se adequa aqui a este caso. Agora vamos lá, mais uma dúvida que sempre surge. Ah, professora, eu posso consignar um valor menor do que o devido? Isso aqui, pessoal, que eu estou falando com vocês, é nos casos de quem quer burlar a lei. Eu sei que eu devo aí 15 mil reais e eu quero consignar só 10 mil reais, ou 8, ou 5. Então, nestes casos, eu não posso fazer a consignação, porque eu tenho que consignar exatamente o que é devido. Então, eu não posso consignar um valor menor para tentar burlar aqui a lei, burlar o contrato, vamos dizer assim. Tem que ser exatamente o que é devido. Isso já foi decisão do STJ em recurso revista, então tem que ser exatamente o que é devido, ok? Passando-se aqui para o final, nós temos aqui os aluguéis. Por que eu trouxe essa questão dos aluguéis? Por quê? Quando se trata de consignação em pagamento, eu posso consignar obrigações, né, como eu disse para vocês. Mas quando a gente fala de aluguéis, ele será regido tanto pelo CPC, né, com os requisitos aqui do CPC, que a gente leu alguns incisos hoje, mas também pela Lei 8.245, que é a lei do inquilinato. Mas isso aqui são as exceções. Via de regra, a consignação em pagamento são os incisos do artigo 375 do Código Civil que eu trouxe para vocês. Mas saiba que, quando é questão de aluguéis,
né, de obrigação no quesito locador e locatário é regido aí pela Lei 8.245, que prevê a consignação de aluguéis e acessórios no caso de locação. Pessoal, a gente vai finalizar agora a nossa aula. Muito feliz por estar voltando aqui a conversar com vocês. Como eu disse para vocês, depois me falem se vocês gostaram aí desse novo formato. A nossa próxima aula será sobre a ação de exigir contas, também do procedimento especial. Na próxima sexta-feira eu vou disponibilizar para vocês e também o material de apoio que eu sempre vou estar trazendo aqui para vocês. Eu deixo aqui as minhas redes, né? O canal @resumindo direito, @dvsimone, que é minha conta pessoal, @advocacia Simone Alves, que é a conta aí do meu escritório, e siga e compartilhe o meu canal, que é o Resumindo Direito, lá no YouTube, viu? Assistam nossas aulas, vem estudar processo civil comigo. E eu tenho uma novidade para vocês, hein? Um spoiler aqui no final de nossas aulas. Esse ano é ano eleitoral. E os meus alunos falaram: professora, fala pra gente de direito eleitoral. Então, eu vou fazer algumas aulas de assuntos específicos falando sobre direito eleitoral, que é o que, via de regra, são dúvidas que sempre ocorrem nesse período. O que é inelegibilidade? O que é período de desincompatibilização? O que pode ou não pode na propaganda eleitoral, que é o bafafá. Eu amo esse período eleitoral. Então a gente vai aprender aqui no nosso canal Resumindo Direito. Pessoal, um beijo para vocês, até a nossa próxima aula.